Que situação bizarra do Atlético Mineiro. Se na Copa Libertadores o Brasil domina, os times brasileiros são hegemônicos nesse momento, teremos semana que vem mais uma final brasileira, né, entre Palmeiras e Flamengo, isso não se repete na Copa Sul-Americana. Que situação bizarra do Atlético Mineiro. O Atlético chegou em 2 finais no ano passado. Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu as 2. Copa do Brasil para o Flamengo, Libertadores para o Botafogo. Nesse ano, chega na final da Sul-Americana. O torcedor atleticano otimista, porque dessa vez o Atlético Mineiro era bem favorito. É muito mais time que o Lanús. Cara, o Atlético perdeu muito gol. Na prorrogação, 2 gols, cara a cara com o goleiro. E ainda com a crueldade, né? Ainda um detalhe de crueldade. O craque do time, o ídolo do time, perde um dos pênaltis e o Atlético perde a final da Sul-Americana para o Lanús. Gente, o Atlético era muito favorito. Não dá para achar super normal perder uma final para o Lanús com o elenco que tem o Galo, com os salários altíssimos que tem no Atlético Mineiro. Agora, é uma situação bizarra, é uma nuvem negra em 3 finais. Nos últimos anos, o Atlético Mineiro perdeu as 3. Bizarro. Se na Copa Libertadores o Brasil domina, os times brasileiros são hegemônicos nesse momento, teremos semana que vem mais uma final brasileira, né, entre Palmeiras e Flamengo, isso não se repete na Copa Sul-Americana. Vamos recapitular os últimos títulos, as últimas finais. 2021, o Atlético Paranaense derrotou o Red Bull Bragantino e foi campeão, na final brasileira. Mas em 22 o São Paulo perdeu a final para o Independente Del Valle. Em 23 o Fortaleza foi derrotado pela LDU de Quito na decisão. Em 2024 o Cruzeiro perdeu a final para o Racing. E agora, em 2025, o Atlético Mineiro perdendo a final para o Lanús. Mas o time argentino ganhando o torneio. Segundo ano seguido que um time da Argentina levanta o troféu. Ainda há quem trate a Sul-Americana como se fosse um torneio sem importância, sem grande importância. Claro, ele não é Libertadores, isso é evidente. Mas tem sim a sua relevância. E deve ser considerado com respeito o título da Copa Sul-Americana. Ou alguém acha que a emoção dos torcedores do Lanús e dos seus jogadores após o triunfo sobre o Atlético nos pênaltis não tem valor? Enfim, é uma certa arrogância, uma certa prepotência, né, de quem desfaz do torneio e não é capaz de conquistá-lo. O Atlético Mineiro perdeu nos pênaltis para o Lanús, um jogo que ninguém tentou ganhar. Isso é verdade, né? 90 minutos de 2 times que tentaram muito pouco, que abusaram demais de tentar não tomar o gol do adversário, levaram para os pênaltis muito felizes e satisfeitos, e nós tivemos uma final aí muito aquém do que a gente esperava, embora a gente também tivesse um pouco iludido, acreditando que seria uma final espetacular, maravilhosa e tal, falando do 11º colocado do Campeonato Brasileiro com o 8º colocado do Campeonato Argentino. Obviamente, né, o nível da Sul-Americana é abaixo, então a gente imagina que pode ser um jogo pegado, bem jogado pra cacete, não tem por que acreditar, a Série B da América do Sul, não tem por que a gente imaginar isso. Mas acho que os 2 times foram burocráticos demais, acho que o Atlético superestimou demais o Lanús, o Atlético não foi ameaçado em nenhum momento quase, única bola do jogo foi no final já, na prorrogação com o Biel, o Atlético também não foi produtivo, e acho que os 2 treinadores, principalmente o São Paulo, entenderam que assim, se eu cheguei até aqui do jeito que cheguei, sem jogar um grande futebol, sem encantar ninguém, não vai ser hoje que meu time vai voar. E aí os 2 privilegiaram o sistema defensivo e falaram, cara, eu vou jogar para não tomar um gol, se der para eu chegar até o final aqui, excelente, se não der, né? E assim vai. E os 2 foram para a final. Eu acho que é até injusto dizer que o Atlético não teve um domínio da partida, acho que o Atlético teve a maior parte do jogo jogado, né? Com a bola nos pés, eu acho que o Atlético mostrou ser melhor do que o Lanús, mas o Atlético fez uma opção por contra-ataque. E boa parte do jogo, no segundo tempo, quando o Atlético assume essa condição, porque não foi algo que ele começou fazendo, o Atlético teve 25 minutos, que eu acho que de alguma maneira ele conseguiu surpreender de alguma forma o Lanús e ter o controle absoluto do jogo. Quando chega no segundo tempo, quando chegam 25, 27 do primeiro tempo, é o momento onde o jogo encaixa. Você tem 25 minutos onde o Atlético Mineiro manda no jogo e você tem um momento de encaixe, que é um momento onde nenhum dos 2 times... o Botafogo acaba de fazer 2-0 no Grêmio, Cuiabano fez o primeiro, quem que fez o segundo aqui? 2-0 Fogão no Grêmio, daqueles jogos que valem muito pouca coisa, acho que é o Arthur.
Quando o jogo encaixa, o Atlético começa a ter bolas arrancadas ou retomadas para tentar acelerar e fazer o gol. E aí, cara, esse não é exatamente o tipo de jogo para o Hulk. Então, assim, eu acho que o Atlético falhou no sentido de usar o Hulk de uma maneira que não era mais aquele jogo. Em determinado momento, eu não sei necessariamente se eu tiraria o Hulk do jogo, porque eu jamais tiraria um jogador como o Hulk do jogo, mas eu tentaria mudar a maneira de jogar, porque você dá a bola para o Hulk fazer arrancadas, para o Hulk armar contra-ataques numa arrancada de frente para o zagueiro, isso talvez 6 anos atrás, 5 anos atrás funcionasse, entendeu? Hoje eu acho que era muito mais para você fazer as arrancadas pelas beiradas com o Bernard, com o Dudu, que também não são jogadores, embora sejam velozes, não são jogadores novos, né? Eventualmente você trocar o Rony com alguém lá na frente, com o Bernard, e o Rony fazer essa função. O Scarpa entrou e não conseguiu prender essa bola para o Atlético e as coisas acabaram não funcionando. Foi um jogo do Atlético muito burocrático, do Lanús com absoluta noção de quem ele era. O Lanús o tempo inteiro soube que eu não tenho condições de jogar com o Atlético Mineiro de igual para igual, o time do Atlético é melhor que o meu, eu sou inferior, eu vou jogar aqui atrás para levar para os pênaltis. Quando o jogo vai para os pênaltis, você vê no semblante dos dois times que o Atlético Mineiro está derrotado e o Lanús está satisfeito com os pênaltis. Mas o Galo em nenhum momento se expôs e tentou forçar o jogo para resolver no tempo normal do tamanho que deveria, né? O Atlético deveria ter tido mais oportunidades de gol, deveria ter arriscado mais, devia ter corrido mais risco, devia ter apostado mais na individualidade do Dudu. O Scarpa, quando entrou, poderia ter chutado mais de fora da área, né? O Bernard podia ter ido um pouco mais para cima. Enfim, o Atlético foi extremamente burocrático o jogo inteiro, de modo que ele não jogou menos do que o Lanús, de jeito nenhum. Mas ele deixou o jogo ir para detalhes defensivos, detalhes do futebol, pênaltis e lances desse tipo, que não precisava. Se fosse simplesmente na bola com intensidade e com um pouco mais de ousadia, o Atlético Mineiro provavelmente é melhor do que o Lanús. Pô, vai botar tudo na bunda do Biel? Acho que não é justo também, porque o Atlético teve 1 hora e pouco para fazer o gol e não conseguiu fazer o gol, né? Mas o Atlético joga todas as suas fichas da temporada, jogou todas as suas fichas da temporada em dar para o seu torcedor a vaga para a Sul-Americana e sair com um título, teve nas mãos. A Sul-Americana é um campeonato muito fácil se um time bem preparado focar nela, mas nenhum time bem preparado, em boa fase, vai focar na Copa Sul-Americana, e é por isso que ela é um festival de times pequenos, com o título do Lanús. A Copa Sul-Americana chega aos últimos 14 finalistas, tendo apenas 3 ou 4 times grandes envolvidos, né? Os últimos 14 finalistas, apenas 3 ou 4 times foram grandes, todos os outros foram times pequenos, o que mostra o que acontece com a Sul-Americana. Acaba sendo o sonho de um time pequeno contra uma coisa que é o que dá do time grande. O Atlético levou a sério a Sul-Americana, principalmente quando ele viu que ele não tinha outra alternativa. Quando ele ficou com o brasileiro fora da Libertadores, ainda que haja uma possibilidade muito remota, quando ele ficou fora da Libertadores, ele levou a Sul-Americana a sério. Mas isso não significa você ativar o botão "estou levando a sério", que você vai passar a jogar um grande futebol. Em nenhum momento o Atlético jogou um grande futebol.